Bom dia, consciência. Então, esse daqui é o primeiro quadro do já famoso, que não é famoso, mas vai ficar, entende? Quadro Diga Espelho Meu. Então, hoje nós estamos focalizando aqui o Dr. Tarcísio Riso, que é o meu acupunturista, né? E que acaba de fabricar este carro. Você vê que as pessoas têm que ser lúdicas também. Então, ele não só é acupunturista, como tem esse espaço aqui, e ele fabrica carrinhos como esse também que acabou de montar. Vamos ver onde é que ele está. Tarcísio, você está onde que eu não entendi? Opa, chegou ele aqui. Bom dia. Bom dia, consciência. E então, você vai para o seu puleiro lá ou como é que é o negócio? Senhor. Sim, senhor. Então, fala o seguinte, quer falar sobre acupuntura, alguma coisa, sobre o seu trabalho? O que você mandar. Como é que é para a sociedade barra-bonitense? Como é que é para uma sociedade o trabalho de um acupunturista e como é que você é recebido, que eu sei que é bem recebido, mas enfim, não tenho tanta certeza assim de se todo mundo, entende, curte acupuntura. Como é que é o negócio? Não, eu falo que hoje em dia, Casa, nós estamos assim, chegamos num nível melhor, porque antigamente a acupuntura era uma coisa recente, ela não, apesar de ser milenar, mas para nossa cultura aqui ocidental, ela é nova, ela não faz parte da nossa cultura. Então, no começo nós tivemos uma grande resistência por parte dos profissionais e da população também, né? Justamente por isso, por ela não ser cultural, por não fazer parte da nossa cultura. O pessoal está muito acostumado, o ocidental e a gente aqui, no estado de São Paulo, Brasil, com a alopatia, né? Os remédios, os tratamentos médicos. E a medicina chinesa e outras formas de tratamento também, reiki e daí por aí vai, né? Essas outras partes assim que trabalham com a parte energética, ela tem uma certa resistência ainda. Melhorou bastante, mas ainda tem. E a acupuntura, ela trabalha, o próprio nome fala, né? A medicina tradicional chinesa. Ela é uma forma de tratamento como outra qualquer, né? Você trabalha o organismo como um todo. E o grande diferencial da alopatia para a medicina chinesa, para a acupuntura, é esse. Se você vai no médico, você está com uma dor, o médico vai te dar o remédio para a dor. Ele não vai estar trabalhando o teu organismo como um todo. A medicina chinesa não, a acupuntura você vai estar trabalhando o contexto todo, toda a pessoa, né? Desde a parte espiritual, a parte energética, a parte física, né? Emocional. Então, mais ou menos isso. O que mais? Algum tipo de detalhe específico a respeito de algum atendimento que você tenha feito no passado que foi digno de nota? Poxa vida, fica difícil de... Seja um senhor que tenha vindo aqui, que estava para falecer, mas aí se recuperou, ou... Não, casos assim nós temos vários, né? São vários, inúmeros, vamos dizer. A pessoa, quando ela procura um tratamento alternativo, tá? como a medicina chinesa, ela, principalmente aqui em nossa região, na nossa cidade, vamos focar na gente, ela já passou por tudo que você possa imaginar, todo tipo de tratamento, né? O alternativo ele fica sempre em último, então ela já procurou todos os médicos, todas as alternativas possíveis e acaba caindo para cá, geralmente quando ela já não tem mais opção, né? Já não sabe mais onde, para quem recorrer, né? Então é uma coisa que a gente está acostumado com isso, né? De pegar assim casos complicados e a grande maioria das vezes, 99% vamos dizer das vezes, o resultado é muito bom. A gente tem um resultado legal. Um caso específico assim fica difícil de estar passando, né? Mas é comum, tratamentos de coluna, respiratórios, e justamente isso, você sabe, você já deve ter visto aqui com a gente aqui, que já também faz parte do nosso rol de pacientes, né? As pessoas quando chegam aqui, elas estão realmente precisando de ajuda.
né, estão precisando de ajuda, e o resultado é muito bom. Indubitável. Algum tipo de dificuldade passada mais específica, assim, com algum paciente ou alguém? Resistências existem, né? Sim, sim, sim. Eu acho que o grande problema nosso, assim, o grande desafio são os problemas crônicos, né? Os problemas crônicos, aqueles problemas que já vêm de longa data, e aqueles que estão instalados. Um que é complicado de trabalhar e que a gente tem um resultado bom, mas depende muito da prontidão de quando a gente pega esse paciente, são os AVCs, os acidentes vasculares, né? Os derrames. Então esses casos são mais complicados, porque geralmente a pessoa, a acupuntura é assim, nos primeiros 3 meses, tá? Depois da instalação, depois que a pessoa teve o AVC, você tem um resultado muito bom. Você tem um resultado muito bom. A primeira semana, a segunda semana são primordiais. Se a pessoa tivesse, hoje se os profissionais tivessem essa consciência de entrar com a acupuntura no pós, logo após o choque, logo após o problema instalado, o nível de sequela seria muito menor. Então é altamente recomendável quando alguém tiver um AVC fazer acupuntura também. Justamente, aí que está, como um complemento ao tratamento. Você melhora muito a oxigenação cerebral da pessoa. Então você entra com a medicação, é lógico, não pode nunca tirar esse foco. Precisa muito da medicação, precisa do médico junto. Mas como um complemento para você diminuir os níveis de lesão e a recuperação desse paciente é fantástico. Só que a pessoa, quando chega depois do 3º mês, que é geralmente o que acontece, ela já está com o quadro instalado, né? Então, aí quando você já tem a instalação da lesão, do problema em si, a hemiplegia, geralmente falta de movimentos, contratura muscular, então fica muito difícil de trabalhar. Então nós temos um resultado bom, né? Mas poderia ter sido melhor. Então acho que focando assim um caso que é complicado, que é difícil, mas que a gente tem um resultado legal, porém depende muito de quando esse paciente está chegando para a gente, é o AVC. Da mesma forma como o câncer, né? Se você começar logo, né? Diagnosticar logo. Aí que está focando no câncer também, é um caso complicado e tal. A acupuntura trata o câncer? Não. A gente não vai, também não pode generalizar tanto assim. O que a gente trata? Tem muito paciente oncológico aqui, mas assim, a gente trata os sintomas da quimioterapia, né? Os sintomas que esse paciente está apresentando. Então, assim, um quadro de dor, né? Um câncer ósseo, vamos dizer assim, que ele tem aquele comprometimento, a pessoa está já com uma carga muito grande de medicamento, você consegue bloquear a dor e tal, então ajuda bastante. Essa parte também dos sintomas da quimioterapia que eu tinha falado também, vômito, desconforto, isso a acupuntura trabalha muito, tanto que os grandes centros oncológicos, eles trabalham também com um acupunturista junto, já estão associando nos grandes centros. Me diga uma coisa, o quanto a acupuntura ajuda ou ajudaria, o quanto ela ajuda a diagnosticar previamente uma doença que vai se instalar, como a fotografia Kirlian, por exemplo, ela é perita em poder diagnosticar 6 meses antes um problema que vai acontecer 6 meses depois. Sim. Existem 3 níveis. Eu vejo você, desculpa interromper, eu vejo você nos nossos atendimentos funcionar muito apalpando o meu pulso, como se eu quisesse descobrir alguma coisa, por exemplo. Justamente, assim, nós temos manifestações físicas da parte energética do nosso corpo. Então, para ficar fácil de entender, existem 3 níveis, isso aí eu gosto de focar assim numa coisa minha, 3 níveis de doença, de patologia. Nós temos a fase energética, nós temos a fase de instalação e depois a fase da lesão mesmo em si. Então é assim como funciona isso. Quando você vai desenvolver uma doença, então você tem um distúrbio energético. Então assim, e o corpo emite sinais quanto a isso. Você tem a fase de instalação, aquela onde você já está demonstrando sintomas que você vai ter
daquela doença, vai. E depois a fase já que já está instalada, que você já tem a fase de deformidade, quando você já está mesmo com o problema. Então, assim, a pulsologia chinesa. Então, você pega no pulso, nós temos 12 níveis de pulso. São 6 níveis superficiais, 6 níveis profundos, a artériazinha radial aqui. Então, palpando a artéria radial aqui, conforme está batendo o pulso aqui, se ela está forte, fraco, aonde ele está batendo mais forte, mais fraco, o jeito que esse sangue está passando pela artéria, nós temos assim, é lógico, com a prática, você sutilmente você percebe alterações, né, nesse batimento cardíaco. E essas alteraçõezinhas, elas refletem a parte os meridianos, né, a parte energética do organismo. Então, focando nesses bloqueios ou não de energia, é onde a gente consegue fazer um desbloqueio e evitar a doença que poderia estar chegando. Então, assim, como se fosse um infarto, para ficar fácil de entender. Nós temos o meridiano do coração, você tem um bloqueio energético, você tem um bloqueio, é como se fosse assim, atrás desse bloqueio tem muita energia, para frente não está chegando energia. Você, é lógico, com as técnicas, utilizando as técnicas, você faz um desbloqueio dessa energia e, consequentemente, a energia está fluindo bem nos meridianos, você tem bem-estar. A acupuntura, ela trabalha muito a parte, assim, a parte clássica da medicina chinesa, da acupuntura, é justamente isso aí, buscar o equilíbrio energético, buscar o equilíbrio dos meridianos, dos trajetos de energia que circulam pelo nosso organismo. Então, isso, o bom acupunturista é aquele que percebe antes da instalação. Você percebe o distúrbio energético, você está lá, você equilibra através de pontos específicos, você está equilibrando esse trajeto energético, você traz bem-estar para o paciente, né? Sem dúvida. Geralmente a pessoa, quando chega para o acupunturista, ela já vem com uma doença instalada, ela já vem com um problema instalado, tratar aquele sintoma, um sintoma específico. Mas aí que vai da característica, com o tempo, você está tratando já essa pessoa há mais tempo, você vai percebendo outros distúrbios, você vai tratar aquele probleminha, mas vai tratar o contexto todo, né? A pessoa como o organismo como um todo. A grande característica é essa, tratamento assim, do indivíduo como um todo, englobando o paciente como um todo. É a medicina holística. Justamente. Tratar com o todo. Alguma sugestão que você queira dar para as pessoas que estejam assistindo esse vídeo? Alguma recomendação? Assim, buscar sempre o equilíbrio. Todo excesso faz mal, né? Então em tudo a gente precisa buscar o equilíbrio. Em tudo. Nas nossas atitudes, na alimentação, em tudo. Tudo precisa ter um equilíbrio. Não trabalhar demais. Justamente, aí que está. Esse foi uma indireta. Não, mas isso foi também um comentário, porque eu comecei mostrando o carro vermelho que você fez como um hobby. Você também precisa esfriar um pouco a cabeça de toda essa... Tirar o foco. Então, acho que tudo que é prazeroso para a gente, tudo que a gente busca de prazer, de tirar foco e tal, é ótimo, excelente, né? Mas aí que está, tudo em equilíbrio. Mesmo um hobby em excesso, ele vai fazer mal. Sem dúvida. Né? Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. E acho que a grande característica, o grande assim, que eu busco passar para as pessoas é isso aí. Equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Não exagerar em nada. Em nada. Tudo é bom, desde que é feito com equilíbrio. Então até açúcar refinado, até, quer dizer, um sorvetinho de vez em quando. Ótimo. No meu acupunturista na Alemanha era o Dr. Dianmurti. E ele dizia, não, de vez em quando, um cappuccino no fim da tarde, com um chocolatinho em cima e tal. Justamente. Um chocolate, não tem, tudo que for em equilíbrio, sem excessos, não tem problema nenhum. Beleza. Moderado, tudo moderado.
Então as nossas despedidas, as suas despedidas também, doutor. Eu agradeço muito e... sim, o pessoal, se precisar entrar em contato aqui com a clínica, como é que faz? Nós temos o endereço nosso logo pertinho do hospital, aqui na Rua Rio Branco, 394, o telefone 3641-7920. Repita o telefone. 3641-7920. Beleza. Muito bom. Então, muito obrigado pelo primeiro programa, O Espelho Meu.